Oi, gente, tudo bem? Prazer, eu sou a Júlia, sou transexual, me encontro transexual, tenho 31 anos e eu vim contar pra vocês um pouco da minha experiência, um pouco das minhas vivências e fica também como um certo tipo de alerta ou conselho, ou enfim, como vocês entenderem. Pra mim é meio complicado, mas eu sinto que eu tenho necessidade e é o dever de eu falar e expor isso. Porque tem muitas pessoas que podem estar passando pela mesma coisa, situação que eu tô passando. E é uma forma de tentar amenizar um pouco, ou de repente esclarecer algumas coisas, para isso ser um pouco mais tranquilo para quem estiver passando por isso ou queira passar. Primeiro de tudo, é muito importante, quem quer transicionar, procure um psicólogo, um psiquiatra e marque uma consulta, faça uma terapia, converse com a sua família, com seus amigos que você confia e ama, que te respeitam, que é muito importante, que te entendam. E o mais importante também é vocês se entenderem, é você se sentir, saber da sua essência. Eu demorei mais ou menos uns 12 anos para entender isso, para aceitar, para realmente saber a minha essência, saber o meu eu verdadeiro. Há 12 anos atrás, mais ou menos 13 anos, eu fiz a minha transição de menino gay para transsex, transexual, travesti, como vocês entenderem, ou como aprenderam, né? Que a gente é, nessa sociedade, a gente aprende coisas às vezes que não são tão corretas, enfim. Há 12 anos atrás, eu era gay, era menino, eu era modelo de uma agência aqui em Porto Alegre que tinha, na época era famosa, aparecia na Band, aparecia algumas coisas, eu fiz comercial, eu fiz alguns desfiles e tava indo tudo bem, tudo tranquilo, tava muito feliz. E tava me sentindo realizado. Mas encontrava um certo preconceito das pessoas, da sociedade, na agência, enfim. E aquilo me deixava um pouco abalada emocionalmente, psicologicamente, mas eu tava seguindo minha trajetória. E eu sempre gostei dessa coisa de fotografia, de vídeo, de aparecer, de me divulgar, enfim, da fama, vamos dizer assim, não sei te dizer ao certo. Mas o certo que é esses 12 anos que eu vivo assim como transexual me fizeram ver o quão importante e o quão necessário a gente falar nesse assunto, tocar nesse assunto, porque muitas, como eu, passam por isso ou vão passar por isso, e é uma necessidade que eu tenho de expor isso e até mesmo de alguma forma tentar ajudar alguém que vai passar ou tá passando por isso e dizer que tá tudo bem, que vai ficar tudo bem, que você tem que seguir em frente, ser forte, acreditar em você, independente das coisas que te falarem ou te magoarem, independente das pessoas lá fora nesse mundo tão preconceituoso que tem, te apontarem o dedo, te julgarem, assim como fizeram comigo, assim como fizeram e fazem com tantas outras pessoas. Tanto gay, quanto lésbicas, quanto transexuais, travestis. Preconceito tem com tudo, né? Com gordo, com magro, com preto, com branco, com pardo. O preconceito existe e tá aí, né? Nesse mundão. Mas cabe a gente, cabe a nós lutarmos contra esse preconceito. E a gente tem que lutar com amor, com verdade, com sinceridade, para mostrar que não é bem assim. Nós somos seres humanos. Nós precisamos de respeito,
Nós precisamos ser compreendidos, nós precisamos ser amados, nós precisamos de voz ativa para falar, para expor o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo. A gente não pode se calar. Eu há 12 anos transicionei, comecei na minha transição, foi muito difícil, muitos julgamentos, muitos dedos apontando para mim, me dizendo que isso não era o certo, que eu segui ia ser melhor, que ia dar tudo errado na minha vida. Não foi bem assim. Eu tenho orgulho de me tornar o que eu me tornei, a pessoa que eu me tornei, pelo simples fato de que eu lutei contra muito preconceito, eu lutei contra muita coisa negativa, eu lutei contra a dor, eu lutei contra o desprezo, eu lutei contra todas essas coisas negativas que acontecem na vida da gente, né? Enfim, de todo mundo, de toda essa classe que é tão julgada, tão apontada, tão discriminada. Tenho orgulho das transexuais, das travestis, dos homossexuais, de todo o nosso povo LGBTQIA+. Eu tenho muito orgulho, Eu sei que não é fácil, é uma luta diária, uma luta constante. É muito difícil sair na rua, ser apontada, ser julgada, as pessoas ficarem te olhando, rindo, debochando. Mas o que eu tenho pra dizer pra vocês é assim, ó. A gente tem que ser forte, a gente tem que lutar pra gente mostrar que a gente é verdadeiro, que a gente é a gente mesmo, independente da escolha que tu faça, da opção que tu tenha. Pra mim não é escolha, pra mim não é opção, isso a gente nasce assim, de dentro da barriga da mãe da gente, isso é comprovado cientificamente, que o cérebro da gente se forma antes mesmo de se formar as genitais. Ou seja, o cérebro se formando antes já vai formar o que tu vai pensar, o que tu vai ser, e depois vai ser formado o resto, né? Enfim, o corpo do feto vai ser formado, o nenê ali com as genitais que tiver que ser, enfim. Mas a cabeça, o cérebro é formado primeiro. Isso é muito importante dizer para as pessoas que não sabem, que acham que a gente escolhe ser assim. A gente não escolhe ser assim. A gente nasce assim, não tem escolha. Se eu escolhesse, eu queria ter sido homem, hétero, ter filhos, um trabalho normal, como muitos veem, ter seguido aquela linha da sociedade, aqueles pilares que tanto falam, né? Mas não é assim, gente. A gente tem que se entender, a gente tem que ter apoio da família, de amigos verdadeiros e sinceros. E mesmo com todo esse apoio que às vezes poucas pessoas do nosso meio têm, tá? Poucas pessoas têm apoio da família, poucas pessoas têm apoio dos amigos. Eu não tive muito apoio, eu tive apoio só da minha mãe, de verdade, assim. Só dela, foi a única que me apoiou. Eu com 16 anos comecei em baladas GLBT, comecei a me entender como gay. Eu já sabia desde que eu nasci que eu gostava de menino, que eu era diferente. Desde os meus 6 anos que eu tenho a memória clara na minha mente, desde os 6 anos eu já sabia que eu era diferente, que eu gostava de meninos, que eu não gostava de coisas que meninos normais, né, como falam, gostava. Eu me entendia mais pelo lado feminino. Gostava mais de ficar com as minhas primas, de brincar de boneca. Mas eu também tinha primos homens, eu também brincava de carrinho. Mas eu era mais delicada, né? Todo mundo via que eu era diferente, todo mundo prestava atenção, todo mundo falava isso. E o ser diferente, como me falavam, foi criando alguns traumas, algumas incertezas na minha cabeça. E eu fui crescendo com essas incertezas, esses traumas e esses medos, né, dentro de mim.
Com 16 anos eu comecei em baladas gays. Tive minha primeira relação, que foi beijo na boca. E eu realmente vi que era aquilo que eu queria. Me deslumbrei, vi transexuais, vi mulheres lindas dançando em cima da pista ali do queijinho, sei lá como é que fala, do polidense, sei lá, na boate, né? Via mulheres lindas, voluptuosas, com peitão, com bunda, tão livres, tão decididas, tão empoderadas. E eu achava que aquilo era o máximo. Eu me via assim. E quero dizer aqui bem claro que eu tenho muito respeito por todas as transexuais travestis, muito orgulho de vocês, porque eu sei que a nossa luta não é fácil. A luta de vocês transexuais, nossa, porque eu sou uma, não é fácil. A gente passa todos os dias por preconceitos, por xingamentos, por coisas bem horríveis a gente passa, né? Mas não era aquilo que eu queria. Eu me deslumbrei pelo dinheiro, pelo brilho, pelo glamour. E hoje eu vim aqui contar pra vocês que eu tô numa fase de destransição. Sim. Muitos vão me julgar porque eu fiz tudo isso, vou ser motivo de piada, de chacota, de vergonha, mas não é assim, gente. A gente, em primeiro lugar, tem que se entender, tem que se amar, tem que se respeitar. A gente tem que se achar. A gente tem que achar o nosso interior, a nossa essência. Eu sempre vou ser a mesma pessoa por dentro, eu sempre vou ser essa pessoa. Eu sempre vou ser verdadeira, sincera. Mas a minha aparência hoje, a minha fisionomia já não condiz mais com o que eu realmente, de fato, quero e sou. Foram 12 anos sendo transexual, foram 12 anos de muita luta contra o preconceito, muita luta contra pessoas apontando, dizendo que era errado, que era feio, que era sujo. E isso me gerou vários traumas, vários problemas psicológicos. E é muito importante o psiquiatra, o psicólogo nisso. Mas eu me encontrei. Sem ajuda psiquiatra e sem ajuda psicológica eu me encontrei. E hoje eu tenho a certeza do que eu sou, do que eu quero. O que eu quero de verdade vai ser sempre fazer o bem. Vai ser sempre ter uma palavra amiga para qualquer pessoa que venha me pedir um conselho. Isso não vai mudar nunca, essa essência de dentro de mim que eu sou. Sou uma pessoa verdadeira, sou uma pessoa íntegra, sou uma pessoa que de poucos amigos, mas os poucos são verdadeiros. E hoje em dia eu me encontro nesse direito de avisar, aconselhar, falar que se você tá passando por essa situação, isso não é um problema, é uma situação. Tá passando por essa situação, converse com um profissional, psiquiatra, psicólogo, converse com a sua família, com a sua mãe, com seus pais, com seus amigos próximos que te entendem, que te apoiam. Converse. Diálogo. Leia, pesquise, estude sobre. Siga o seu coração, sua intuição, a sua mente. Tá? Hoje em dia eu me vejo já não me vejo mais como transexual, claro, apesar de ter essa aparência que eu tenho ainda, né, de cabelo grande, seios, que eu coloquei silicone, prótese de silicone, fiz algumas mudanças estéticas, mas o meu eu interior, assim, meu psicológico sempre foi de menino, de gay, e eu falo isso sem nenhum problema, hoje em dia. Há 12 anos atrás, que nem eu tava falando, eu conheci essas mulheres lindas e eu achava que era aquilo que eu queria pra mim. E no impulso,
E por pressão psicológica também, eu me afastei de todos os meus amigos que eu tinha na época. Na verdade, se afastaram de mim porque eu contei que eu era gay, que eu era diferente. E se afastaram de mim. Eu fiquei meio sozinha, meio abandonada, meio desamparada. Saí de casa com 16 anos. Tive que me virar, trabalhar para me sustentar. Mas eu sempre tive o apoio da minha mãe, ajuda dela financeira e apoio, amor, carinho. Mas eu precisava de algo mais, eu precisava de mais apoio, de me entender mais. E hoje, com 31 anos, quase 32 que eu vou completar, eu me entendo como pessoa, como ser humano, com o que eu quero. Foi muito lindo, eu tive o cabelo que eu sonhei, eu tive o corpo que eu quis, até então. Que eu achava que era isso, né? O correto pra mim, mas não, na verdade não era. Eu sempre tive... Eu não mudei de nome, não transicionei de nome, eu não mudei de nome nos documentos e eu não sabia por quê. Por que dessa questão? Todas as minhas amigas mudando de nome e tal, e essa pressão, porque se tu parece mulher e tu quer viver como uma mulher, vai e troca, já que a sociedade brasileira, o Brasil, o mundo tá mais aberto para isso, né? Te dando possibilidades, é o nosso direito também, é o direito que a gente tem como ser humano. Mas eu tô dizendo por mim, tá, gente? Isso é por mim, isso é meu. Minha vivência, minha experiência é o que eu quero. Eu vou sim cortar meu cabelo, eu vou sim tirar os meus seios, eu vou voltar a ser gay. Eu tenho certeza que isso vai ser melhor pra mim. O meu psicológico hoje em dia é muito mais forte. Tenho muito mais força psicológica, me entendo melhor do que há 12 anos atrás. Quando eu ainda não tinha me tornado uma transexual. Eu virei gay com 16 anos. Virei não. Me assumi gay com 16 anos. Com 17 comecei a tomar hormônios e transicionar por pressão do mundo de fora, né, das pessoas, mundo externo. E aí com 17 anos eu conheci uma pessoa, um menino, que eu me encontro casada até hoje. Voltei a destransicionar, parei de tomar hormônio, cortei o cabelo que tava já compridinho. Voltei a ser gay. E foi mágico, foi lindo, a gente viveu uma história linda. E vivi dos 17 até os 19, 20 mais ou menos, gay, me montava, sabe? Me vestia de vez em quando pra realizar uma fantasia, realizar uma coisa que eu tinha em mim, de ser feminina. Mas eu não entendia que esse feminino que eu tinha era simplesmente o meu jeito. Simplesmente o meu jeito de ser. Não era a aparência que eu tinha que mudar. Eu tinha que me entender, na verdade. A aparência estava muito boa de gay. Foi que nem eu disse pra vocês, foi a pressão que a gente entra nesse mundo, a gente não tem apoio de amigos, de familiares, a gente não tem apoio de ninguém, a gente não sabe pra onde a gente vai, a gente se sente perdida, a gente se sente isolada. E eu fui indo, tocando rumo, vendo as minhas amigas transicionando, e eu achando que era aquilo que era o certo, por ter esse meu jeito delicado, mais feminina, como todo mundo diz, né? Que eu sei que eu tenho. Eu fui indo, fui tocando barco, fui tomando hormônio de novo, fui deixando crescer o cabelo. E até que um dia meu marido pegou e falou pra mim: ai, vira transexual, vira travesti, se veste de uma vez, já é o que tu quer. E eu naquele impulso, naquele momento, peguei e fui. Mas depois dali começou um martírio na minha cabeça, preconceito, as pessoas, o julgamento, a vida que a gente vive muito sofrida. A gente tem que botar a cara na rua, trabalhar, se sustentar e às vezes não tem outra opção. Eu fui pro lado da prostituição com muito orgulho, tá, gente? Porque é a profissão mais antiga do mundo, com muito orgulho, não vou esconder isso, não vou mentir isso pra ninguém. Conquistei algumas coisas com esse trabalho digno,
porque eu tava vendendo o que era meu, não era de ninguém. Não tava julgando, prejudicando ninguém. Tava prejudicando a mim mesma. Mas por escolhas minhas, né? Escolhas que, no caso, hoje em dia eu enxergo que foi erradas. Mas eu tô aqui, todo mundo tá aqui pra aprender, pra cair, levantar, aprender com os seus erros e dizer que tá tudo bem, gente, tudo bem. Quem tá passando por isso ou vai passar, se entenda, estude, profissionais de saúde vão te ajudar, médicos, psicólogos, psiquiatras, a tua família é muito importante nesse momento. Conversar, muita conversa pra te se entender. Pra de repente amenizar um pouco essa tua trajetória, né? E hoje em dia, com muito orgulho, eu falo, muito respeito, muito orgulho a todas as transexuais e travestis. Obrigada, irmãs. Vocês me acolheram. Vocês deixaram eu entrar pro mundo de vocês. Foi muito lindo, foi muito bonito. Eu vivi intensamente tudo isso. Eu sou uma pessoa intensa. Sou uma pessoa muito intensa. E hoje em dia eu vejo que isso me faz muito mal, assim. Eu não ter prestado mais atenção realmente no que eu queria, no que eu era. Isso não tá errado, gente. Isso não tá errado. A gente aprende com nossos erros, né? A vida é um aprendizado, a vida é uma constante vivência, aprendizados. A gente aprende muita coisa. Desculpa, eu tô nervosa, né? Tô me abrindo pra vocês. Não sei nem se esse vídeo um dia vai deixar de ser privado. Mas eu quero dizer pra vocês assim, ó. Estudem sobre, converse com seus pais, procure um psicólogo, psiquiatra, é muito importante. Eu daqui a uns meses, o mais rápido possível, vou me destransicionar, vou cortar meu cabelo, vou tirar meus seios, vou ser menino de novo, com muito orgulho. Peço desculpas trans, as travestis que acham que eu fui fraca ou que... E dizer pra vocês que vocês são guerreiras, porque é muito difícil ser trans, travesti aqui no Brasil. O povo daqui é muito preconceituoso, o povo daqui é muito... Não tô dizendo todo mundo, tá? Não vou generalizar. Mas até mesmo porque as pessoas também são criadas assim. Eu também não julgo. As pessoas também não têm culpa, são criadas assim. Nessa história, nessa coisa que foi implantada, sabe, aqui no Brasil, essa cultura. A gente é ser humano, a gente ama, a gente tem as fraquezas, a gente paga impostos como todo mundo. A gente só quer ser amada, a gente quer ser inserida no meio do povo todo. A gente não quer ficar só numa tribo e isoladas e deixadas de lado, marginalizadas. A gente tem muito potencial, a gente tem muito talento. E agradecer mesmo, de verdade, todas as transexuais. Desculpa alguma coisa. Vocês foram muito importantes pra mim na minha vida. Aprendi muito com vocês, muito, 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 muito. Aprendi muito de verdade. Aprendi a me impor, aprendi a ser guerreira. Aprendi a lutar pelas coisas que eu sempre quis. A não ser fraca. Porque as travestis e transexuais não são fracas. Gente, não são mesmo. Porque pra passar tudo que a gente passa não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas hoje em dia me entendo como gay. Sempre foi isso. Eu sempre fui gay. Foi uma coisa no impulso. Vivi intensamente isso de ser transexual. Foi muito lindo, tá? Muito lindo de verdade. Fui amada, fui desejada, amei, desejei. Fui cortejada. Mas eu sempre tive isso na cabeça. Não era o que eu queria de verdade.
Não era o certo que eu queria, não era o certo pra mim. E nunca é tarde pra nada. Nunca é tarde pra voltar assim que quem tu queria ser gay, não é tarde pra ser transexual, não é tarde pra transicionar, não é tarde pra destransicionar, que até é um assunto pouco comentado, a destransição, né? É pouco comentado. Mas dizer que é muito importante comentar e falar isso, falar abertamente. E dizer pra quem tá passando por isso também, seja forte. Seja forte. Tenha equilíbrio. Força de vontade. Vão te julgar, vão te apontar. Mas assim como eu passei por todo o julgamento e muitas pessoas me apontaram quando eu me assumi gay, muitas mais pessoas me apontaram quando eu fiz a transição para ser transexual, travesti. Muitas mais pessoas me apontaram, o julgamento foi muito pior. Mas eu tava ali, firme e forte. E não deixei me abalar. Porque as minhas irmãs travestis me ensinaram isso. Por isso eu tenho orgulho delas. Tenho orgulho de ser quem eu fui, quem eu sou. Tenho muito orgulho. Muito, muito orgulho. E é isso, gente. Eu vou abrir um diário aqui. Não sei se eu vou postar uma vez por semana, uma vez por... a cada 15 dias, uma vez por mês. Mas eu quero mostrar pra vocês essa destransição. Mostrar que não é fácil, mas também não é impossível, não é difícil. E que tá tudo bem. Tá tudo bem. Desde que você não faça mal pra ninguém, você não prejudique ninguém, você queira o bem e faça o bem. Ninguém tem nada a ver com a sua vida, né? Se isso vai fazer bem pra você, pro seu interior, como vai fazer bem pra mim, tá fazendo essa clareza que hoje eu tenho na minha frente, que eu tenho diante dos meus olhos, que eu tenho uma clareza no meu psicológico. Foi importante eu ter passado por isso. Foi muito importante. Só tenho a agradecer todo mundo que me apoiou, só tenho a agradecer todo mundo que me deu uma palavra amiga, que não me julgou. E dizer que eu vou continuar a mesma pessoa por dentro, essa pessoa que eu sou. Só vou mudar a casca, né? Vou mudar a casca. Vou voltar a ser gay, vou voltar a sorrir, vou voltar a viver, porque há 12 anos eu me sinto trancada dentro de mim, trancado, né? Me sinto presa. Isso não é legal, gente. E de repente muitas meninas estão passando por isso também e tem medo de voltar. E de fazer o que tem vontade, ser o que quer ser. E dizer que tá tudo bem, tá, gente? Que qualquer coisa tem o meu apoio. O mais importante é o apoio da família. E se porventura também não tiver o apoio da família, sempre vai ter alguém pra te apoiar. Se conheça, se entenda, se ame, se respeite, se escute. É o mais importante, se escute. Escute seu coração. Nunca é tarde pra nada. Nunca, nunca. Nunca é tarde. Tá, gente? Muito obrigada. Eu queria esclarecer e até mesmo ajudar de alguma forma alguém que vai passando por isso, ou se vai passar. E dizer que esse vídeo não tem edição, não tem nada. Eu vim falar coisas que eu tô sentindo no meu coração e tá vindo e eu tô jogando pra fora. E agradecer a todas as transexuais, todo o nosso povo LGBTQIA+. Vocês foram muito importantes, vocês são muito importantes pra mim. E muito obrigado, gente. Muito obrigado. E quem quiser ir acompanhando essa destransição, é só me seguir no canal. Se você curtiu, se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, seu like.
Compartilha para ajudar alguém, se você conhece que tá passando por isso, compartilhe para alguém. E muito obrigado, fiquem com Deus. Força, fé, porque fé é motivadora, independente da religião. Fé, fé em Deus, fé nos deuses, fé nos santos, fé nos orixás, mas fé até qualquer religião. Importante é o amor, importante é o respeito, importante é não passar em cima de ninguém. Só isso. Muito obrigado, gente. E vamos acompanhando que eu trago mais vídeos pra vocês aqui pra mostrar essa destransição, acompanhar essa minha trajetória, essa minha história aí, tá bom? Um beijo no coração de cada um. E que se eu conseguir deixar uma palavra de carinho, de conforto pra alguém, que isso ajude alguém. Se quiserem mandar uma mensagem pra mim, pra gente conversar também, eu tô aqui, tá bom? Um beijo no coração de cada um.